Olá, bom dia. Terça-feira, 19 de agosto, começa agora a reunião ordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os trabalhos serão presididos pelo deputado Alcântaro Filho. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento nobre amigo, deputado Bispo Alves, que ombreia os trabalhos desta comissão conosco na defesa das nossas crianças e adolescentes capixabas. Cumprimento o público aqui presente, de imediato as convidadas, a Deise e a Raquel, que nós faremos uma menção mais adiante e que abrilhantarão os debates nesta data, cumprimentando os servidores desta casa, cumprimentando todos os demais convidados presentes e todos que nos acompanham pela TV Ares e pelos canais desta casa. Com a graça e a proteção de Deus, com fundamento no artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos desta reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Nos termos do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, encaminhadas aos gabinetes dos senhores deputados, exceto se houver retificação das mesmas, não havendo, solicito ao secretário da comissão que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas, ofício de número 092/2025, gabinete do deputado João Cosa, comunicando a sua renúncia da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente como membro titular. Ofício de número 10/2025, resposta do Ministério Público para apuração dos fatos concernente ao óbito de Miguel, bebê residente em Aracruz, vítima de suposta negligência médica. Ofício de número 11/2025, resposta do Departamento Tribunal de Ética do Conselho Regional de Medicina sobre protocolo 25.8000.03812-2 para apuração dos fatos concernente ao óbito de Miguel, bebê residente em Aracruz, vítima de suposta negligência médica. Ofício de número 13/2025, resposta da Secretaria Estadual de Segurança Pública acerca do homicídio da adolescente Sofia, de 15 anos, no bairro Santa Rita, no município de Vila Velha. Proposições recebidas, projeto de lei número 116/2023, análise de mérito, autoria do deputado Denil Silva, ementa, estabelece medidas preventivas voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente em festas populares no âmbito do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Projeto de lei número 2005/23, análise de mérito, autoria do deputado Capitão Assunção, ementa, estabelece diretrizes para as políticas e ações em saúde sexual e reprodutiva direcionadas a adolescentes e jovens na rede pública de saúde. Projeto de lei número 80/23, análise de mérito, autoria deputada Janete de Sá, ementa, determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde nas ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente. Projeto de lei número 178/2023, análise de mérito, autoria do deputado Denil Silva, ementa, dispõe no âmbito do Estado do Espírito Santo sobre a obrigatoriedade de abordagem de crianças ou adolescentes em situação de rua. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições sobre estradas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, avoco para a relatoria, ambos os projetos por hora lidos. Passamos à ordem do dia, solicitação de declínio do deputado João Cosa, ofício 092/2025, comunicando a sua renúncia da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente como membro titular, ciente encaminho o referido pedido ao presidente desta casa para que possa proceder conforme o regimento, de acordo com a sua substituição nesta comissão. Leitura das respostas dos ofícios encaminhados ao Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e o Conselho Regional de Medicina. Fica dispensada, encaminhada cópia aos membros desta comissão. Passamos então ao tema a ser debatido neste encontro, que é a aplicação da Lei 12.479 de 2025, e os limites da intervenção ideológica no ambiente escolar, lei de nossa autoria, que foi aprovada, e nós tivemos
todo o apoio do nosso amigo deputado Bispo Alves, lei de suma importância que está em vigor para que o público possa se situar. Essa lei se trata da autorização dos pais para a participação de seus filhos em atividades de gênero nas escolas do Estado do Espírito Santo. A lei ela não visa alterar a legislação federal, ela está em consonância, em acordo com a legislação federal, seja ela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Civil, da Constituição Federal e também do Tratado Interamericano de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que dá o direito aos pais de participarem da formação moral e religiosa de seus filhos. E o que nós propusemos, que foi aprovada pela ampla maioria nesta casa, e que pela sanção tácita ante a ausência de sanção ou de veto do governo do Estado se encontra em vigor, é que no Estado do Espírito Santo os pais eles podem decidir se os seus filhos participam ou não desse tipo de atividades nas escolas do Estado. Infelizmente, nós temos algumas ações judiciais que foram protocoladas e que nós faremos menção um pouco mais adiante. Estamos enfrentando isso. Quero aqui fazer um registro do nosso presidente desta casa, o presidente Marcelo Santos, que quando questionado judicialmente pela ministra Carmen Lúcia, demonstrou toda a firmeza pela constitucionalidade. Então, esta casa se posicionou na figura do nosso presidente Marcelo Santos, não só defendendo a soberania do plenário, que por 27 votos favoráveis aprovou a matéria, mas também por entender a constitucionalidade do mesmo e a importância na proteção das nossas crianças e dos adolescentes. De outra sorte, nós temos um posicionamento contrário do nosso governo do Estado, na figura do governador Casagrande, que entendeu pela inconstitucionalidade e esse processo ele se encontra, essa ADI ela se encontra com prazo para a Advocacia Geral da União. Nós temos como a ministra relatora Carmen Lúcia, tramita na primeira turma do STF, além dela nós temos duas ações promovidas, uma pelo PT e uma pelo PSOL, que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e uma outra que, de uma forma muito atípica, diríamos assim, e muito estranha, bispo, o Ministério Público de Contas também judicializou essa questão, ainda que administrativamente no Tribunal de Contas do Estado, querendo declarar por essa via totalmente atípica a inconstitucionalidade de uma lei aprovada aqui e sancionada tacitamente, promulgada pela Assembleia Legislativa. Esse tema ele tem várias nuances, é de extrema importância, portanto, nós vamos ouvir quem tem propriedade também de causa para falar sobre ele. Antes de passar a palavra à nossa convidada Deise Fiorese, que é, além de mãe, é professora, pedagoga, tem 20 anos na educação, tem formação em neuropsicopedagogia, terapia ABA, experiência na área da educação infantil, séries iniciais, adolescentes, menores aprendizes, idosos com declínio cognitivo e uma experiência enorme para tratar sobre o tema. Antes, porém, quero aqui passar para o nosso deputado Bispo Alves para que ele possa fazer suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão aqui nesta manhã participando dessa comissão, que é fundamental importância. E eu me sinto feliz de estar aqui participando mais uma vez e pronto para somar, como deputado estadual. Obrigado, deputado Bispo, que também, em toda a sua trajetória e com a sua experiência, tem contribuído e muito com os trabalhos desta comissão, o qual desde já o registro e agradeço mais uma vez a participação. Passo então a palavra para que a Deise possa fazer as suas considerações, trazer o seu conhecimento, a sua ótica acerca do tema que nós debatemos nesta manhã. Seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada, deputado. Bom dia. Cumprimento a todos, mas em especial os deputados, Bispo Alves e deputado Alcântara Filho. É uma honra estar aqui. Muito mais obrigado mesmo pelo convite. E eu quero saber quanto tempo que eu tenho,
porque senão a gente vai sair daqui em 3 horas, né? Porque é muito assunto. E principalmente em clima de denúncia, porque não tem como não estar, não tem como não falar de muitas coisas que vêm acontecendo, coisas que eu já presenciei, coisas que já chegaram até mim, de fontes confiáveis, então eu tenho convicção do que eu estou falando hoje aqui, e por isso eu aceitei o convite, ok? Meu nome é Deise Fiorese, eu sou neuropsicopedagoga e terapeuta ABA em formação, estou concluindo, mas já tenho 20 anos na educação, sim, nesses âmbitos todos aí de educação infantil, até declínio cognitivo com idosos com Alzheimer, etc. Então, assim, tanto em rede pública como particular, a gente vê muitas coisas. Raquel, é uma honra estar ao seu lado, porque eu já te acompanho desde o princípio, você nem me conhece. Com a infância protegida, não é isso? Já acompanho. E é com pessoas como ela que eu me espelhei, confesso para você, viu? Por isso que é uma honra. Então, vamos lá. Eu quero falar primeiro que um tópico que o deputado bate, e é verdade, o que a gente vê, infelizmente, é que a esquerda comumente faz é pegar uma lei como essa e distorcer, querer inculcar na cabeça das pessoas, né, principalmente no meio escolar, como se fosse uma verdade, e a gente sabe que essa narrativa não é verdade, como proibir o debate de diversidade e o debate, né, a ideologia de gênero, enfim, nas escolas, que é mentira. Só apenas, como diz, está facultando aos pais, autorizando ou não a permanência da criança na escola. E dizer para o Estado que quem é autoridade sobre minha filha sou eu, não é o Estado. Até porque, muitas das vezes eu precisei do Estado e ele falhou. Então, não tenho nem o que discutir. Quantas vezes precisei, como mãe solo, tem auxílio do pai, tem a permanência, mas 90% só é a mãe, né, que assume todas as responsabilidades, então o Estado falhou sobre isso também. Eu falo muito com a minha filha sobre essa questão da diversidade, se isso fosse debatido, ela é do ensino, saiu agora da educação infantil, então está indo para o ensino fundamental 1, né, já está cursando, do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental, e ela já tem ciência sobre a diversidade e sobre o respeito. Por que isso não é ensinado nas escolas, né, e distorcido de uma forma como se algo fosse uma classe fosse melhor que a outra, superior, ou até inferior, que aí vem a autocomiseração, o vitimismo, né, que mais acontece. Então, eles mesmos lá, entre os alunos e também entre os professores. Até porque, se a minha filha se posiciona, e por que eu sou tão perseguida e a minha filha? Música para uma criança de 6 anos, isso em escola municipal, de ensino que vai de crianças de 6. Eu vou colocar 3 funks conhecidos nacionalmente, partezinha, só que a melodia, e rebolar até o chão. E aí, já que está em pauta a Lei Felca, que agora veio a pauta, nada mais é que a sexualização, que tem tantos problemas, não adultos problemáticos. Isso aí tem que ser tratado e é muito demorado. A sexualização precoce pode ser, sim, consequência da família, né, a ausência da família, ou também pode ser direcionada no meio escolar. Eu ouvi gestora escolar, né, profissional no meio da gestão escolar, falar com o público infantil, tal dia a gente vai ter carnaval na escola. E se quem, por acaso, não puder participar por causa de religião, fica ali no canto e aí vocês vão ver os outros se divertirem. Qual o intuito disso aí? De menosprezar, de excluir. E o bullying começa aí. Por isso que eu falo da perseguição também, não somente dos alunos, com os próprios alunos, mas dos profissionais da educação que deveriam dar exemplo, não dão. Os materiais didáticos, eu coloquei também, porque antigamente era de uma forma mais escancarada. Hoje em dia, quase não mandam material didático para casa, talvez propositalmente, para a gente não ter acesso ao que está lá, né, nítido. Teve criança de 6, também 7 anos, que chegou para mim e mostrou a figura, esses dias, Raquel, de uma personagem de um livrinho infantil, um livrinho todo colorido, infantil, onde o rosto da menina, da personagem, era a cara do ilustrador. Era a cara do ilustrador, capixaba e de esquerda. Porque eu fui a fundo e pesquisei, esmiucei mesmo o livro, porque muitas das vezes passa despercebido.
E é isso que eles não percebem. Só que uma criança superdotada, ela observa e ela pega no primeiro ponto lá importante. Criança de 2, 3 anos se masturbando em sala de aula. Eu já fui demitida por causa disso, porque eu bati de frente para ajudar na coordenação, para falar, coordenação, está acontecendo isso, isso, isso. Não precisa não necessariamente ser um abuso, mas o que está sendo espelhado, o que a gente tem que combater na proteção, então, de criança e adolescente, e a escola, que bate a porta na cara por medo mesmo, né, de tirar a criança da escola e perder mais um aluno. Isso eu estou falando em âmbito público e também tem acontecido em âmbito particular. Então, são casos, não necessariamente, igual eu falei, ser de um abuso, mas de uma ansiedade, algo que está acontecendo, e eu descobri que era violência doméstica. E quando eu denunciei, uma semana depois eu fui mandada embora com minha filha no colo, que era minha própria aluna com 2 anos. Então, isso é uma grande escola de Vila Velha. Muito caro para estudar lá, por sinal. Então, os pais não estão muito atentos ao que está acontecendo. E o Estado está sendo, sim, omisso. E quando a gente tenta bater de frente para ajudar, não para condenar, para tentar trazer soluções, a gente é impedido. Eletiva de cinema. Teve uma eletiva de cinema 2 semanas atrás numa escola estadual, em Vila Velha, e fonte confiável também, onde eu lembrei do Exu nas escolas. O Exu nas escolas muito semelhante. Cultura, né? Cultura africana e etc. O que eu respeito, porque eu sei o que é uma pessoa, como profissional, a questão de respeito a homossexuais. O pai da minha filha é negro, então se alguém tiver algo para falar, não vai ter nada para falar. Então, nem estou me preocupando com isso. Mais rituais religiosos acontecendo na eletiva de cinema, onde não é permitido sair, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira estar lá, você é obrigada a estar lá, como fizeram com um aluno, né, em Vitória, se eu não me engano, que tinha lá várias mulheres ao redor de uma cabeça decepada no meio, onde elas cortavam as mãos e pingavam sangue sobre aquela cabeça e faziam aqueles rituais lá, falando exaltando a mulher. Se isso não é feminismo, ideologia, né, e a doutrinação religiosa dentro de uma escola, eu não sei o que é. A questão do estudante que eu falei, zombando, né, da fé da minha filha. E aí a gente entra num âmbito de inclusão também, porque a inclusão é muito falada, os autistas, né, cromossomo 21 e etc., TDAH. Muitos profissionais da educação não sabem nem qual a diferença de um transtorno e uma dificuldade de aprendizagem. Para começar, não que eu sei tudo, mas eu busco conhecimento. Eu tento, assim, o máximo que eu puder, aprender para depois ajudar. Então, é muito difícil lidar com todos esses tipos de criança numa sala. Eu entendo totalmente os professores, mas muito professor está diante da sala de aula simplesmente empurrando com a barriga, tentando somente aposentar e não se preocupam realmente com as crianças ou os adolescentes. Por isso que eu estou há bastante tempo fora do sistema escolar, seja particular ou público, e não faço a mínima questão de voltar. Não porque eu não conseguia sozinha fazer a diferença. Então, isso é bem complicado, é bem difícil. A questão da inclusão, a minha filha foi um exemplo também, quando eu tirei ela da rede particular e a gente foi para a rede pública, porque todo mundo estava falando muito bem, Municipal de Vila Velha, em especial. E quando a minha filha estava completando 3 aninhos, né, ela entrou na escolinha, e aí eu fui falar com a pedagoga na época, sobre que minha filha poderia ter seletividade alimentar, porque a gente ia fazer um laudo dela de 2E, que é TDAH, mais superdotada. Como eu ainda não tinha o laudo definido, só para constar, o laudo é muito caro, rede pública não dá essa assistência, e quando dá, igual eu falei, é muito falha. Então, simplesmente eu ouvi da pedagoga sobre a alimentação dela, onde a criança com superdotação, quem não sabe, ela é como se ela tivesse um zoom no cérebro, que os 5 sentidos dela são muito mais apurados. Então, o cheiro da comida, 8 horas da manhã, ela faz a criança vomitar. E ela não consegue se alimentar na escola com comida. Tem que ser algo adaptado. Seletividade alimentar não é frescura, como muita gente fala. Eu ouvi da pedagoga que a minha filha não ia morrer se ficar de 7 da manhã, que entrava 6h50, mais ou menos, até 11h20, por aí, sem comer nada, só com água. A criança tem 3 anos. A pedagoga não durou 2 semanas na escola. E não foi porque eu denunciei, não. Eu denunciei depois a questão de violência, que minha filha também estava sofrendo, e eu percebi que era por causa de mim. Então, assim, são situações bem difíceis de lidar, mas que é a realidade. E muita gente, infelizmente, se omite.
Eu coloquei a questão da autoridade da família, eu falei a questão da esquerda também, que infelizmente é o que a gente vive, né, da doutrinação ideológica nas escolas. Como faz muitos anos, décadas, né, que a esquerda se utiliza da sala de aula para fazer isso acontecer. Ai de quem falar que não é verdade, porque eu tenho colegas da esquerda e elas inculcam, sim, na cabeça das crianças o que elas puderem em questão, o que elas aprendem. Por exemplo, eu sou cristã, eu não obrigo a minha criança a orar comigo na sala de aula. Eu respeito a cada uma delas, mas por que elas não me respeitam? Por que elas não respeitam a minha filha, a fé da minha filha? Então, tem sim essa zombaria, tem sim a doutrinação ideológica, isso não é de hoje. Infelizmente, tomara que isso chegue uma hora que cesse, pelo menos com a autorização ou não dos pais, para deixarem seus filhos participarem ou não. Como eu falei, não é o Estado que manda na minha filha, então sou eu. E obrigada, deputado. Obrigada a todos. Obrigado, Deise, pelas considerações importantes. Destacar da sua fala aqui que nós temos em vigor uma lei também de nossa autoria que proíbe a execução de músicas que façam apologia à sexualização, apologia a crimes como ao tráfico e apologia à sexualização precoce e à adultização. Todavia, essa lei, a criminalidade, que faz apologia à criminalidade, ao uso de drogas, a facções criminosas, tráfico de entorpecentes e a conteúdo pornográfico e linguajar obsceno, na sala de aulas do Espírito Santo. Essa lei de nossa autoria, todavia é parcial do governo do Estado, um posicionamento contrário, o governo vetando a possibilidade de se criar uma fiscalização e uma punição administrativa. O artigo 4º da lei previa, o artigo 1º ele tipifica a conduta, proíbe a conduta, o artigo 4º ele dava o direito do Estado de fazer uma fiscalização e uma sanção administrativa. Infelizmente, o governador do Estado vetou esse artigo e, por maioria dos votos, o veto foi mantido no plenário, salvo engano, ainda nesse mês. Entretanto, é importante destacar que essa lei ela continua em vigor, então qualquer pessoa, qualquer adulto que tenha conhecimento, que saiba que esteja acontecendo isso na escola, pode acionar a polícia, pode acionar o Conselho Tutelar, mas sugiro que acione a polícia para que imediatamente cesse isso e que possa haver a responsabilização civil e criminal, já que a administrativa, infelizmente, nós não teremos por hora diante do veto do governador. Depois eu peço que encaminhem também acerca da denúncia que foi feita dessa escola de Vila Velha, mais detalhes para a gente da comissão, para que a gente possa fazer os apontamentos e a devida fiscalização. O bispo quer fazer alguma consideração sobre a fala da Deise? Dona Deise, eu parabenizo a senhora vir aqui e expor tudo o que a senhora tem visto nas escolas, mas a gente fica pensando, meu Deus, nós somos de uma geração que os nossos pais nos ensinaram a conviver bem com a sociedade. A minha filha caçula tem 38 anos. A mais velha tem 42, eu do meio 41. Eu sempre ensinei meus filhos o seguinte: a educação somos nós, pais, que damos para vocês. Vocês não vão para a escola para ser educado sobre sexo, drogas, e etc, etc. Vocês vão para a escola para aprender a ler e escrever. Então, a função da escola, da educação é essa. Agora, esse tipo de educação, nós, pais, que damos para os filhos. É isso? A senhora está de parabéns, porque a senhora foi, pelo que eu ouvi da senhora aí, os seus pais criaram a senhora bem para o mundo, não somente no presente, mas no futuro. Hoje a senhora convive no meio dessas pessoas. Porque se a gente for ficar à esquerda, à direita, né, como é que a gente vai viver nesse mundo? E a tendência é o amor se esfriar, a tendência é as pessoas serem incompreensíveis. Filhos contra os pais, pais contra os filhos, professores contra alunos, alunos contra os professores. Então, a gente tem que colocar na cabeça da nossa criança o seguinte: o que é bom para a gente é bom para o próximo. Respeita, meus filhos estudaram em vários países do mundo.
E quando tinha aula de religião e coisas assim, festas, de acordo com cada país, porque cada país tem a sua cultura, meu filho é colocado de lado. E ficar numa boa fazendo outras atividades. E não é discriminado em nada. Então, por que no Brasil nós não podemos fazer isso, presidente? Deputado Alcântara. Por que não podemos fazer isso? Deixa a pessoa tranquila, para que ficar menosprezando? Eu acho que nossos governos, nossos professores têm que ser ensinar na classe que tem que educar a criança como se fosse seu próprio filho. É o bem que você quer para o seu filho, é o bem que você quer para todos. É aquilo que Jesus falou, o amor ao próximo. Aquilo que eu não quero de mal para mim, eu não quero para ninguém. Não quero para o próximo. Então, por que esse pensamento, essa educação não é colocada dentro dos lares e nas escolas? Tem que preparar profissionais que tenham esse carinho, esse afeto, esse cuidado especial, tratando dos filhos como se fosse seu filho. Eu acho que nós estamos numa situação, presidente, e a todos aqui, que se a gente não colocar a cabeça no travesseiro e não pensar, e não lutar de acordo com o que Deus tem nos ensinado, nós não sabemos o que vai ser com essa geração. Então, eu respeito, eu preparei meus filhos para viver no mundo de todo mundo, independente da ideologia. Entendeu? Seja católico, seja espírita, seja umbandista, não importa. Se o fulano crê na esquerda, o outro crê na direita, no meio, tem que ver a sua posição, a nossa posição. E saber lidar com todo mundo, porque se a gente for pensar, né, só na gente, conviver da nossa maneira, como é que vai ser esse mundo? Porque cada pessoa tem a sua cabeça, tem o seu pensamento, a sua ideologia. Então fica difícil. Eu parabenizo a senhora de ter vindo aqui e expor tudo isso diante da nossa sociedade. Que Deus continue abençoando a senhora e que Deus dê condições dos nossos educadores olharem mais para esse lado humano, entender as pessoas. Obrigado, deputado Bispo Alves, pelas suas considerações. Importante relembrar aqui o tema proposto para as pessoas que estão nos acompanhando na TV Alice, que são os efeitos da aplicação da Lei 12.479, a lei que dá o direito aos pais de decidirem se seus filhos participam ou não de atividades de gênero nas escolas do Estado do Espírito Santo, bem como os limites da intervenção ideológica no ambiente escolar. Ouvimos agora a Deise com toda a sua experiência e, de fato, é o que nós vivenciamos no Brasil através do que eu denomino como linha da destruição, que começou com Marx e Engels no Manifesto Comunista, passou por Antônio Gramsci, que foi fundador do Partido Comunista Italiano, e chegou ao Brasil pelas mãos de Paulo Freire, lá na década nos idos de 1920. Nós temos de lá para cá a consolidação de uma ideologia onde o próprio Paulo Freire diz em seus livros que o grande objetivo não é formar estudantes, não é formar conhecimento, mas é formar militantes. Então, de lá para cá, a gente tem visto a aplicação de uma ideologia que transforma as salas de aula em campos de batalha ideológica. Campos de batalha ideológica, não. Na verdade, na batalha tem dois lados. O que nós temos visto nas últimas décadas é um campo de doutrinação pleno ideológica de uma visão que, infelizmente, ela afeta e afronta a maioria da população brasileira, porque ela afeta e afronta a fé cristã, que constitui cerca de 90% da população brasileira. E esse é o grande enfrentamento que nós temos feito, deputado Bispo. Concordo com o que foi dito, todo mundo tem o direito das suas escolhas, todo maior de idade pode escolher a sua religião, a sua opção sexual, o seu trabalho, o seu futuro, mas o que nós não aceitamos é que, de fato, eles doutrinem as nossas crianças. Deise disse, e eu assino embaixo, as nossas crianças elas não são do Estado. Primeiro, que à luz da palavra elas são herança de Deus, e segundo, que elas pertencem às suas famílias, aos seus pais
e as pessoas que as criam. A mentalidade comunista que imputa ao Estado as crianças. E nós acordamos e nós estamos fazendo esse enfrentamento. E esse tema, nesse semestre, ele tem sido a prioridade desta comissão e é uma pauta importante e relevante, tanto é que nós temos a presença de vocês aqui hoje. Sem mais delongas, quero aqui registrar a chegada da doutora Rosimar e da Ticiane, que também contribuirão conosco. Vou registrar também aqui a presença do meu amigo Hermes Júnior, que é conselheiro da MF Aureníria Pimentel, na Serra. Recebi recentemente no gabinete e tem demonstrado a importância do conselho escolar, de termos pessoas preocupadas com essa pauta. Faço menção também aqui às presenças do ex-vice-prefeito de Barra de São Francisco, meu amigo Gustavo Lacerda, o ex-vice-prefeito de Água Doce do Norte, Charles Felisbino, meu amigo Charles, e quem manda nos dois, que é o nosso amigo Celso, que está presente aqui também, a turma do Noroeste também atenta a essa importante pauta. Passo então a palavra à minha amiga que dispensa apresentações, porque já é sócia do nosso trabalho aqui nesta comissão, Raquel Andrade, que é líder do projeto do Instituto Infância Protegida, e como nós temos mais outras pessoas a falar, vou dar o prazo de 10 minutos para que fique à vontade para abordar esse tema que domina e muito. Bom dia a todos. Obrigada, deputado Alcântara. Bom dia, deputado Bispo Alves, e aos demais. Eu ia falar mais algumas coisas, mas a Deise já se adiantou. Obrigada por isso. E já deixar aqui o nosso convite para que você vá à sede do Instituto para poder conhecer, para a gente sentar e bater um papo. Eu só quero pontuar o seguinte: eu queria que o governador nos dissesse onde está a inconstitucionalidade dessa lei, sendo que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição diz que ninguém pode fazer ou deixar ser obrigado ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. E cadê a lei, essa força de lei proibindo que os pais tomem conhecimento e assinem? Isso eu acho engraçado, que a gente está demandando um assunto que é relevante, porém não precisava nem de estar aqui, porque é algo que seria normal no começo do ano, já os pais e os professores debaterem sobre isso. O pai quer saber onde o filho está e o que ele está aprendendo. Afinal de contas, a escola te ensina a ler, escrever, matemática e outras matérias, e você é educado na sua casa. Você aprende princípios, você aprende valores, você aprende a respeitar um idoso, uma pessoa com PCA e tudo mais. Então, eu quero deixar registrado aqui que eu queria, pena que ele não está aqui, mas eu queria que o governador respondesse a gente sobre aonde ele viu na Constituição a inconstitucionalidade dessa lei. Muito obrigada. Obrigado pela consideração e, de antemão, respondo o que ele colocou no papel e destaco aqui mais uma vez a gravidade do ato do governador do Estado do Espírito Santo junto aos seus procuradores ao um documento formal, que é um documento institucional e formal, solene de resposta a uma ministra do Supremo Tribunal Federal. O governador do Estado do Espírito Santo usou linguagem neutra, vilipendiando a norma gramatical e vilipendiando ou até mesmo debochando do posicionamento das famílias cristãs do Estado do Espírito Santo. Então, mais uma vez, quero aqui manifestar o meu repúdio, não tão somente à infeliz posição do governador contrária à nossa lei, mas, sobretudo, por utilizar linguagem neutra
em um documento oficial. Se ele quer ensinar isso para os netos dele, para a família dele, é problema dele. Mas ele, na condição de governador do Estado do Espírito Santo, um Estado majoritariamente conservador, se utilizar de linguagem neutra, foi um escárnio não só com esta casa, não só com a lei aprovada à unanimidade, mas com as famílias, com as lideranças, sobretudo as lideranças religiosas que assinaram uma carta em apoio à constitucionalidade da lei, e a resposta do governador foi, de fato, esse escárnio. Mas o que se baseia, essencialmente, a defesa da inconstitucionalidade, que é tentar defender o indefensável, é dizer que esta lei ela ataca a nossa Constituição Federal, mas principalmente a Lei de Diretrizes e Bases, porque nós não teríamos competência para alterar uma legislação federal. Só que é um engano ou uma má-fé. Por quê? Porque a lei que nós criamos, diferente de todas as outras leis que tramitam e que de fato foram, muitas delas, declaradas inconstitucionais no Supremo Tribunal Federal, ela não interfere em nenhum ponto na legislação federal, ela tão somente complementa. Nós, vejamos bem, população que nos acompanha, de fato nós não temos competência para alterarmos uma lei federal. Por mais que nós não aprovemos pessoalmente o que ela dispõe, a Lei de Diretrizes e Bases, quando ela traz da base ao currículo comum, quando ela traz a promoção da diversidade, que aí eles implementam essas questões de ideologia de gênero, nós, na Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal, não tem competência para alterar algo que é uma lei federal, de acordo com a hierarquia das normas. Só que a nossa lei, diferente das outras que foram propostas Brasil afora, ela não proíbe as atividades que são determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases. Se a Lei de Diretrizes e Bases com a lei federal fala que vai ter, Bispo Alves, diversidade no conteúdo, vai ter lá, o professor vai ter que falar sobre ideologia de gênero, por exemplo, a nossa lei ela não pode vetar isso. Mas o que nós fizemos? Nós achamos uma brecha na lei para complementar a lei. Por quê? Porque a gente não proíbe, a gente tão somente vai de acordo com o que diz a própria Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 12.6, ela fomenta a participação dos pais no processo educacional dos filhos. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente também fomenta a participação dos pais. O Código Civil, ele diz que os pais que são responsáveis pelos filhos, pela formação dos filhos. Os filhos não são do Estado. Os filhos, a obrigação legal não é do Estado, são dos pais. A Constituição Federal, no artigo 226, diz que a família é base da sociedade e merece atenção especial do Estado. E, por fim, como eu já disse, o Pacto de São José da Costa Rica, Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, e aí a turma que diz que defende os direitos humanos foi a primeira a judicializar para derrubar a nossa lei, porque ele só defende direito de vagabundo, desculpa aqui a expressão, só defende direito de criança aprender porcaria, fica defendendo direito de traficante, de ladrão. Agora, o direito das famílias, os direitos humanos das famílias, eles não defendem. O Pacto de São José da Costa Rica diz no artigo 12.4, literalmente, que a formação moral e religiosa dos filhos são direito dos pais. Não é o Estado que determina, é direito nosso. Então, a nossa lei é uma lei que complementa todo esse arcabouço legal. Não há razão, senão ideológica, para tentarem derrubar a nossa lei. Tanto é que as instituições, as organizações que nem competência para ajuizar no STF têm, no meu entendimento, que apresentaram isso, são todas organizações militantes. Depois eu vou ler o nome aqui, vou pegar aqui e vou puxar o nome. Os partidos que entraram com ação no Tribunal de Justiça, uma foi o PSOL, promovida pela presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, a deputada que preside, que é do PSOL, que só defende coisa errada também, e a outra pelo PT. Então, assim, o que nós estamos debatendo, essa casa ela foi
ela promoveu uma lei importantíssima, uma lei de vanguarda que deveria ser exemplo para todo o Brasil e está sofrendo ataque de uma militância ideológica que não está preocupada com as nossas crianças. Infelizmente, no STF, a gente tem visto o posicionamento, sobretudo da primeira turma, e aí, sendo muito franco com as senhoras e senhores aqui presentes e que nos acompanham, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos debatendo a lei, nós estamos levando a verdade, mas só um milagre para que essa lei, apesar de ser constitucional, para que ela não seja derrubada. Só um milagre, bispo. Porque na primeira turma onde se encontra, a gente tem visto que, infelizmente, o STF tem tido um posicionamento de julgamento político e não jurídico como deveria. Por isso que eu volto a falar daquela técnica. A gente tem que ensinar os nossos filhos como se proceder nas escolas, no ambiente de trabalho, enfim, na sociedade. Porque a situação é tão crítica. Se as nossas crianças não foram educadas pelos seus pais, nós não sabemos o que é que vai ser esse mundo. Porque a coisa está, cada dia que passa, ficando pior. Né? E aquilo, a lei, a gente não pode mudar. Né? A gente pode, a lei de trabalho, os advogados trabalham dentro das lacunas, e também o político. Né? Mas tem coisas que, infelizmente, quando a lei é nacional, federal, nós não podemos fazer absolutamente no Estado. Mas vamos em frente, vamos ensinar aqueles que querem andar no caminho do bem, continuem andando no caminho do bem. Aqueles que querem no caminho do mal, continuem no caminho do mal. Mas não tente colocar a maldade na cabeça de uma criança que é tão pura, é tão infantil, né? A criança é tão, meu Deus do céu, ela é tão purinha. Então, ela tem que viver o mundo dela. A criança tem que viver o mundo dela. O adolescente tem que viver o mundo adolescente, até se tornar um adulto. E aí, quando a pessoa torna-se adulta, decide o que é que ela vai ser. Aí nem Deus pode impedir. Mas enquanto a criança, deixa ela viver o mundo dela. Enquanto é adolescente, deixa viver o mundo dele. E o adulto já é diferente. O adulto escolhe o caminho. Deus ensina o caminho, né, o presidente? Em excelência. O caminho certo e o caminho errado. Mas uma criança não pode discernir. A criança não tem condições de falar, eu vou seguir esse caminho que é certo ou errado. A não ser que o pai eduque e prepare para o mundo futuro, que é o que nós estamos vivendo. Como diz Provérbio 22:6, ensina o menino ou a criança o caminho que deve andar. Enquanto é criança, né? E ainda quando for velho não se desviará dele. A grande questão é que isso é um princípio bíblico que nós muitas vezes temos negligenciado, mas esse pessoal da esquerda, eles prestaram atenção nisso e por isso que eles investem tanto nas nossas crianças. Seja com ideologia de gênero, seja com Exu nas escolas, seja com erotização, com adultização. Eles têm atacado as nossas crianças porque eles têm entendido que o que elas aprendem quando criança, dificilmente elas vão se desviar lá na frente. E eles têm destruído famílias, mas nós acordamos, nós não vamos permitir isso aqui no Estado do Espírito Santo. Quero aqui passar a palavra para a doutora Rosimar Ferreira Calais, do Vale, para que possa fazer a sua contribuição neste debate. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o deputado Alcântara, o deputado Bispo Alves. Muito obrigada pela oportunidade de vocês, a todas as autoridades presentes aqui, as minhas colegas que compõem essa mesa. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, antes de fazer a minha defesa, eu tenho 3 filhos que já são maiores de idade. Todos os 3 estudaram em escolas públicas. Um é advogado, já casado. A minha segunda filha faz odonto e a minha terceira filha também vai fazer odonto, que é o desejo dela. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre fui uma mãe muito presente na escola. Durante o período que os meus filhos estavam estudando, eu sempre fui uma mãe parceira da escola. E sempre atenta a todas estas doutrinações e ideologias.
E uma coisa que o deputado disse, né, citando aí o versículo de Provérbios, que é ensinar o menino no caminho que ele deve andar para quando envelhecer não se desviar dele. Deixa eu contar para vocês um fato rapidamente. Quanto tempo eu tenho? Só 10 minutos? Meu Deus do céu. Vamos lá. Minha filha, quando ela foi para o ensino médio, primeiro dia de aula, ficou um pouco ali com vergonha de se comunicar e tudo mais. No segundo dia, se aproximou de um coleguinha da escola, conversando com ele. E aí uma menina também viu ela fazendo isso, chegou para ela e disse assim, nossa, você está conversando com aquele menino? E a linguagem deles é engraçada, né? Eles não falam as palavras completas, eles falam elas pelas metades. Não, ele é mó gatinho. E a minha filha disse, não, mas eu não estou conversando com ele por causa disso. E aí ela disse, não, ele é muito bonito. Eu pegava ele, mas eu pegava você também. 15 anos de idade. Minha filha chegou para mim, me contou assustada, e eu disse para ela, você não vai se ausentar da vida dessa menina, você vai ficar próxima dela, porque eu sempre te ensinei que você é luz do mundo e sal da terra. Jesus habita em você, e você vai apresentar Jesus para essa menina. Então, minha filha voltou para a escola, se aproximou dessa menina, e realmente teve uma conversa com ela, e apresentou Jesus para essa menina. Hoje ela está sendo membro de uma igreja batista em Vila Velha, batizada nas águas. Então, assim, o que nós precisamos de fato é ensinar os nossos filhos quem eles são em Deus, para terem discernimento e não tanta dificuldade para enfrentar as ideologias e todo esse progressismo, essas nojeiras que nós vemos de fato dentro do ambiente escolar. Pois bem, só para deixar claro que todos nós enfrentamos, né, essas situações, eu fui convidada para fazer uma defesa da lei. E aí eu achei por bem trazer aqui algumas respostas, deputado, a algumas críticas que eu li em relação à lei. Algumas coisas o senhor mesmo já disse, mas eu quero reafirmar aqui. Uma das críticas é que a lei viola o artigo 22 e o inciso 24 da Constituição, que confere à União competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Todavia, essa leitura que eles estão fazendo, ela é uma leitura incompleta da Constituição, porque o artigo 22, no seu inciso 24, ele realmente atribui à União a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Todavia, não é de forma exclusiva e excludente. Nós temos também o artigo 24, no seu inciso 9, ele assegura que os estados podem legislar de forma concorrente sobre educação, no que couber, respeitando, então, as normas gerais federais. Nesse caso, a lei, né, que nós estamos tratando nessa manhã aqui, ela não interfere nas diretrizes e bases nacionais de educação, tampouco altera o conteúdo curricular obrigatório. O que ela faz, na verdade, é regulamentar uma questão de relação escola-família e consentimento em atividades extracurriculares sensíveis, que é o tema que nós temos visto aqui. Adultização, eixo nas escolas, questões de gênero. Então, o que se insere aqui no âmbito da gestão local e da proteção integral da criança, permitindo que os estados complementem a legislação nacional. Então, de fato, não há aqui uma inconstitucionalidade formal, pois a lei ela respeita essa divisão federativa, né, de competências, e ela atua em área onde o Estado, no caso aqui o Estado do Espírito Santo, ele tem plena legitimidade para atuar. E é o que vocês estão fazendo, é o que a gente está vendo acontecer aqui. Então, não há, nesse caso, nenhuma inconstitucionalidade. Eles estão lendo a Constituição, mas apenas naquilo que eles interessam. Eles não estão fazendo uma leitura completa. E, de fato, o que nós vemos nos dias de hoje é que o direito ele deixou de ser a lei para ser aplicada na sua integralidade, mas ela é aplicada quando lhe convém, quando há interesses. E o que nós vemos aqui é o interesse de toda uma... como que eu posso dizer, as instituições hoje elas estão completamente aparelhadas. Nós temos em todos os âmbitos, né, um aparelhamento do Estado para um viés ideológico. E eles não fazem uma leitura da Constituição de forma completa, eles fazem isso nos artigos que lhes interessam. Uma outra crítica que eu vi aqui também
é que a lei não foi submetida à análise do Conselho Estadual de Educação, ferindo a gestão democrática de ensino. Todavia, a consulta ao Conselho Estadual de Educação não é uma condição de validade jurídica da norma, salvo quando expressamente prevista em regimentos internos, né, ou normas legais específicas, o que não se aplica no caso em questão aqui. A questão democrática do ensino, prevista no artigo 206, inciso 6 da Constituição, é um princípio orientador da política educacional, não um instrumento de controle legislativo. Então, essa ausência de consulta que eles estão fazendo essa crítica, por ser objeto, pode ser, na verdade, objeto de debate político ou administrativo, mas não gera inconstitucionalidade nem nulidade da lei. Especialmente porque, como eu li a lei, como eu vi aqui, essa lei ela foi aprovada, né, pelo Poder Legislativo Estadual, com ampla discussão política e dentro das normas regimentais dessa casa. Então, não há que se falar em constitucionalidade, porque não houve, segundo essa crítica que eu li, essa análise do Conselho Estadual de Educação. Outra questão também de crítica é que a lei viola a liberdade de cátedra dos professores e impõe censura prévia. Nós temos aí, mais uma vez, o artigo 206 da Constituição, inciso 2º, que garante ao professor o direito de ensinar com autonomia. Mas eles não entendem também que esse direito ele não é absoluto e nem é ilimitado. Então, ele deve ser exercido, sim, com respeito à idade da criança, né, com respeito à maturidade psicológica da criança e ao contexto cultural e moral da criança. E eles não querem respeitar isso. Eu vi um vídeo de um professor que estavam ensinando para crianças de idade em primeira infância, né, 6, 7 anos, e ele dizendo para as crianças que eles não precisavam se sentir meninos, que eles poderiam ser o que eles quisessem ser. Dizendo para as meninas, vocês não precisam se sentir meninas, vocês podem ser o que vocês quiserem. Então, isso aqui é um absurdo, porque eles não respeitam a idade da criança, eles não respeitam a maturidade psicológica da criança, não respeitam o conceito, o contexto moral e de que essa criança ela é criada. Porque eu não quero que se eu tivesse filho hoje na idade escolar de 6, 7 anos, eu jamais ia permitir que um professor dissesse isso para o meu filho. Porque isso que nós estamos dizendo aqui é assegurado no artigo 17 do ECA, que assegura a inviolabilidade da formação moral e das crenças da criança. E eles não respeitam isso. Como se os nossos filhos fossem um objeto, né? Que o Estado fosse dono, que a escola fosse donos dos nossos filhos e pudessem dizer a eles aquilo que eles querem da forma que eles querem. Então, a lei ela não censura o professor, nem restringe o conteúdo obrigatório de educação, mas apenas impõe, nesse caso, que a participação dessas crianças em atividades extracurriculares, com temas sensíveis como o que nós estamos tratando aqui, que seja com a ciência e com a anuência dos pais. E isso está em plena harmonia com o direito-dever da família de educar os filhos. Aonde estão esses deveres? Aonde nós temos a garantia desses deveres? Nos artigos 229 da Constituição Federal e no artigo 22 do ECA. Então, a gente precisa aqui falar e buscar esse equilíbrio saudável entre a liberdade de ensinar do professor e o direito das famílias de orientar moralmente os seus filhos. Eu sempre ensinei os meus filhos, nunca deixei para o Estado fazer isso. Quando os meus filhos chegaram na fase de aprender sobre biologia, sobre questões de sexo, antes de irem para a escola, eu peguei o livro deles e peguei a minha Bíblia e sentei com eles e ensinei e falei, eu estou te ensinando dessa forma, porque essa forma é a correta, é a forma como eu aprendi que a Bíblia nos ensina. Então, quando você chegar na escola, que você ouvir de outra forma, você já sabe a verdade. Então, nós temos essa responsabilidade também de ensinar e não deixar que apenas o professor e o Estado ensine e oriente os nossos filhos, e nós estamos protegidos pela Constituição. Isso aqui não é nenhuma ilegalidade e nenhuma inconstitucionalidade. Quando chegar no meu tempo, pode me puxar aqui, né, a palavra.
Uma outra crítica que eu vi é que a lei desrespeita a gestão democrática das escolas e interfere nos projetos pedagógicos. A gestão democrática de ensino, que está lá no artigo 206 e o inciso 6, não elimina o direito das famílias de participar da definição de temas sensíveis à formação moral de seus filhos. Pelo contrário, a própria LDB, lá no seu artigo, na Lei 9.394 de 96, em seu artigo 14, reforça que a comunidade escolar, inclusive os pais, deve participar na elaboração dos projetos políticos pedagógicos. Ou seja, nós estamos amparados pela lei, mas eles não trazem isto quando eles querem falar de inconstitucionalidade. Eles simplesmente trazem esse assunto, jogam no colo do STF, que a gente sabe que hoje é um poder jurídico progressista completamente ideológico. E a gente não tem que ter medo de dizer isso. Então, essa lei, ela apenas reforça esse princípio, garantindo transparência, respeito mútuo e cooperação entre escola e família. Portanto, não há ingerência indevida, e sim fortalecimento da parceria educacional que deve existir entre o Estado e responsáveis legais e também entre a escola. Eu acho que eu já passei do meu tempo. Muito obrigada por enquanto. Agradeço aqui a valorosa participação, a contribuição nesse debate, e, de fato, só confirma, ratifica aquilo que eu disse, no sentido de que a lei ela é plenamente legal, eu tenho plena convicção disso. É uma lei que deveria ser um exemplo para o Brasil, mas que vem encontrando uma resistência não jurídica, porque é inquestionável a sua licitude, mas um enfrentamento político, e eu fiquei devendo, e eu não fico devendo nada a ninguém. Então, eu vou dizer aqui, no STF nós temos a ADI 7847, e as partes requerentes dessa ação de inconstitucionalidade são a Aliança Nacional LGBTI+, a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias pela Homoafetividade, FONATRANS, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, parte requerida do Governo do Estado e Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. A pergunta que fica é: essas instituições, esses institutos, essas organizações aqui mencionadas e que figuram no polo ativo como parte requerente dessa ADI, de fato elas estão preocupadas com as crianças? De fato elas estão preocupadas com a legalidade do projeto, da lei em vigor? Fica esse questionamento. E, infelizmente, volto aqui a manifestar mais uma vez o meu repúdio ao governador do Estado do Espírito Santo, que, em detrimento das famílias, que em detrimento da legalidade, que em detrimento do direito das nossas crianças e adolescentes, preferiu ficar ao lado dessas instituições ao se declarar, usando linguagem neutra, volto a dizer, pela inconstitucionalidade, de acordo com as alegações aventadas por essas organizações, que, por certo, em nada pretendem defender o direito das crianças, senão defender a continuidade dessa agenda progressista que quer desconstruir a cabeça dos nossos pequenos. Vou passar a palavra também à nossa convidada, Ticiane Rossi, que é professora de Educação Infantil efetiva da Rede Municipal de Ensino de Guarapari, pós-graduada em Gestão Escolar, presidente do Instituto União das Mulheres Guaraparienses e presidente do projeto social Criança Feliz. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Eu gostaria de saudar os deputados presentes e o relator da lei, saudar também as colegas aqui de mesa, em especial a nossa última, que eu não gravei o nome dela, a doutora Rosemary, né? Porque ela abordou algumas coisas que eu estava preparada para falar sobre a constitucionalidade da lei. Mas a gente, professora, a gente está sempre preparado para tudo. Então, eu me preparei aqui, nesse lapso de tempo, para falar também sobre algumas questões que abordam a primeira infância, né? Por eu ser professora de educação infantil, eu tenho propriedade para falar da primeira infância.
Nós sabemos aqui, as colegas sabem, que até os 7 anos de idade a criança está em formação da personalidade. Ainda que nós, pais, em casa, estamos ensinando o certo, se a criança estiver também tendo contato com o errado, isso pode interferir na personalidade da pessoa humana, que é o caso das crianças até os 7 anos. Então, não se pode discutir essa lei através do governo do Estado, dessa posição, na educação infantil. Diante disso, eu já deixo até um pedido, um pedido de apelo para que eles blindem a educação infantil até os 7 anos de idade do que vem a ser decidido através dessa lei. Porque nós podemos estar interferindo na posição da personalidade da pessoa humana, e isso é mais do que direito do Estado e direito das famílias. Nós temos que garantir a infância protegida, que está lá no ECA, e nós sabemos o que pode acarretar de problema para essa criança até os 7 anos de idade, né? Fora isso, nós também, além de ser tudo isso que o senhor mencionou, eu também sou conselheira de educação do município de Guarapari, e eu gostaria que o governador, antes de discutir a inconstitucionalidade e estar tomando partido dessas ONGs e instituições e institutos que propuseram a inconstitucionalidade da lei, que eles discutissem isso com o Conselho de Educação Estadual e que o Conselho de Educação Estadual mande todos os conselhos municipais também discutirem essa inconstitucionalidade, porque seria mais pessoas tendo as suas opiniões e talvez algumas resoluções, né, nos municípios que possam vir corroborar com a decisão dele, né? Ele, enquanto gestor do Estado, a gente repudia, mas a gente sabe também que a decisão dele ela passa a ser soberana para todos os municípios. Então, que a gente peça essa discussão mais ampla, mais objetiva com os conselhos municipais e o Conselho Estadual de Educação. Porque nós, educadores, é que sabemos a realidade da escola. Outra coisa que eu vou falar, pontuar, sabe, doutora, você pontuou muito bem que a gente tem filhos, eu também sou mãe, as minhas filhas já passaram pela escola, graças a Deus, e eu confesso para vocês que é muito difícil eu pedir para minha filha me dar um neto, diante de tudo que eu estou vendo. Para mim, eu falo para ela, não, minha filha, se você puder esperar mais um pouquinho, é melhor. Porque é muito difícil eu saber que um neto meu vai estar vivenciando o que nós estamos vivenciando agora, que já não entra nas nossas cabeças. Imagina nas cabeças das crianças que não estão preparadas para isso, né? Recentemente, no Conselho Municipal de Educação de Guarapari, nós recebemos do representante da cadeira do Sindiupes uma discussão sobre laicidade. E aí eu quero fazer uma analogia com a discussão aqui em questão, que a laicidade ela é para todos, mas ela não pode interferir naquilo que é mais sagrado, que é a vida humana. No momento que você discute laicidade, e a gente trazendo laicidade para dentro da questão de gênero, você não pode estar interferindo na dignidade da pessoa humana. Por isso é que confere ao ser humano o livre-arbítrio. E ele só vai saber decidir quando o livre-arbítrio do que ele quer e do que ele vivencia é uma coisa própria, não é uma coisa do Estado. E acho que nem das famílias, porque cada pessoa pensa de um determinado jeito, vive de um determinado jeito, e o fator socioeconômico também interfere muito nisso, porque o que a gente vê são famílias desestruturadas, né? Famílias que, infelizmente, estão vivenciando coisas que não estão preparadas para isso, e, às vezes, também o fator socioeconômico é muito importante. Então, eu acho que essa discussão também sobre a inconstitucionalidade dessa lei, ela também tem que levar em consideração que nem todos os alunos têm acesso a todas as informações, porque nós sabemos disso, que nas nossas escolas, muitas vezes, nem internet tem,
né? E a discussão que foi levada lá, ela é bem diferente do que a gente está discutindo, mas eu quero trazer esse ponto aqui. Foi levado o não poder da capelania escolar estar atuando nas escolas do nosso município lá em Guarapari. E aí, com muito jeitinho, eu, como conselheira, consegui contestá-los e não foi dado prosseguimento a isso, porque a capelania escolar, a gente sabe que ela também é um braço da família dentro da escola e que ela pode, às vezes, pegar aquele aluno que está com conflito interno e pode até resgatá-lo, né? E é muito importante a atuação da capelania. Então, quando se fala em laicidade e proíbe a capelania, nós também deveríamos proibir o Exu nas escolas e tudo mais, né? Mas nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo aqui sobre o direito vitalício dos pais que geram um filho de estar decidindo se querem ou não aquilo ser apresentado para o seu filho. E eu, diante de tudo que eu ia falar sobre a constitucionalidade, a doutora explanou muito bem, né? Nós sabemos que por trás disso tem uma influência muito grande do maligno, que ele está tomando conta da vida das pessoas. É o que a gente vem vivenciando no nosso país. É muito complicado para ser discutido num local desse. Eu acho que é uma discussão mais interior de cada ser humano, de saber que aquilo é prejudicial para a vida dele. Sabemos também que os profissionais da educação, eu posso falar para o senhor assim, com propriedade, estão todos adoecidos, porque estão discutindo identidade de gênero sem fazer a devida formação continuada para que o próprio professor tenha propriedade e conhecimento para falar sobre o assunto. Então, eles estão adoecendo porque eles estão recebendo alunos sem propriedade para falar do assunto. Eu acho que antes de declarar inconstitucional essa lei, o governador também deveria investir na educação do Estado. Chamo aqui a atenção dele, para que ele faça, então, já que ele quer que isso seja discutido nas escolas, para que ele garante que os professores vão ter propriedade para falar, porque ele não está dando formação continuada para isso. Então, você não pode jogar no colo do professor uma coisa que ele não tem propriedade para falar, porque na nossa época, e na época de todo professor, na formação curricular, de pedagogia e de outros cursos que ministram nas escolas, não está inserida a matéria ideologia de gênero ou gênero. Então, que o governador se atente a isso, porque a mesma instituição que traz a inconstitucionalidade para ele, chama a atenção dele para isso, e que traz uma linguagem neutra até para o seu currículo. Fiquei surpresa de saber que ele usou, que eu não sabia que ele tinha usado contra o dicionário, essa palavra de gênero, né, no seu pronunciamento oficial, mas que ele traga também a visão de que, antes dele estar pedindo para um professor para atuar dessa forma, ele precisa capacitá-lo, porque senão também vai interferir na vida dos nossos educandos a questão de receber talvez até uma informação mais ideológica. E eu quero chamar a atenção aqui para que os deputados não se intimidem com isso e que tragam uma lei também para discutir sobre a escola sem partido. O que a gente está vendo hoje nas nossas escolas são, como o senhor falou, militantes de esquerda, transformando a escola nos seus nichos ideológicos e, às vezes, até a própria grade curricular sendo assassinada de forma, assim, bem enfática e levantando bandeira de partidos. A prova disso é que as entidades que entraram com o pedido de inconstitucionalidade, todas são ligadas a partidos políticos, né? E quando isso deveria vir da própria sociedade. Então, nós gostaríamos de que a escola fosse, o princípio democrático da escola fosse respeitado e que a escola sem partido fosse causa de uma nova lei aí para ser apresentada. Agradeço as considerações da Ticiane. Antes de mais nada,
Dizer que a escola sem partido tem sido alvo também de ações de inconstitucionalidade declaradas aí em vários estados e que já tramita também, de minha autoria, um projeto de lei denominado Escola Sem Doutrinação. Qual que é o objetivo dessa lei? E é um movimento que nós lançamos via a comissão, que consiste no projeto de lei que eu vou mencionar, mas antes, porém, como foi dito da formação e toda, nós lançamos uma cartilha que estamos distribuindo nas escolas, sobretudo escolas estaduais, com uma linguagem para os jovens, para os adolescentes, onde trazemos aqui os seus direitos, a distinção entre cultura e doutrinação, e o projeto de lei Escola Sem Doutrinação, ele vem nesse sentido. Da mesma sorte que esse projeto que virou lei, que está sendo atacado, o projeto Escola Sem Doutrinação, ele visa assegurar aos pais o direito de que seus filhos participem ou não de atividades morais e religiosas, não tão somente de atividades de gênero, mas um projeto ainda mais amplo que garanta a autonomia dos pais. Dizia que essa batalha que nós estamos enfrentando com a aprovação dessa lei 12479, ela é uma batalha inicial para que nós pudéssemos tratar esse projeto que é ainda mais amplo, mais contemplativo e ainda mais importante, dando também o direito dos alunos de serem facultadas essas participações. Foi dito aqui, por exemplo, no movimento Exu nas escolas, a primeira denúncia que nós recebemos foi na Escola Maria Ortiz, onde eu estive presente, onde eu respondo a um processo judicial, um pedido de dano moral da diretora, algumas denúncias de intolerância religiosa, que eu respondo no Ministério Público do Estado do Espírito Santo e também no Ministério Público Federal, tão somente por defender que esse tipo de atividade, ele, caso haja na escola, que ele seja com consentimento dos pais, como o projeto de lei que nós estamos tramitando, mas mais do que isso, que ele não seja obrigatório. Não se pode obrigar, à luz da nossa Constituição Federal, e como foi dito, a dignidade e da personalidade da pessoa, não se pode obrigar uma criança, um adolescente a participar de uma atividade, ainda que dita por cultural, mas entendida por aquele jovem, por aquele adolescente, por aquela criança, como uma atividade religiosa. E nós já tratamos desse tema aqui na comissão, onde foi lido depoimentos de adolescentes que foram coagidos a participarem, que depois foram constrangidos, sofreram bullying também por terem pedido para se ausentar e que passaram por transtornos psicológicos decorrentes dessa ação, que também tem sido chancelada pelo secretário de Estado, Vitor De Angeli, e pelo governador do Estado, porque eles têm ciência que isso está acontecendo aqui no Estado do Espírito Santo. Ainda em relação às suas palavras, é importante distinguirmos que o Estado em que pese ser um Estado laico não é um Estado laicista. E qual é a diferença disso? O Estado laico é o Estado que não tem uma religião oficial. O Brasil, em que pese ser um país onde nós temos predominância cristã, ele não é um Estado, não é um país cristão, oficialmente. A religião cristã não é a religião oficial do país. Nós temos no artigo 5º a liberdade religiosa. Entretanto, o que eles querem imprimir é que o Estado, além de ser laico, ele é laicista, é que proíbe uma religião. E a gente sofre ataques em todo o tempo sobre isso. Você é um deputado, você não pode defender a sua fé. Quem disse isso? O Estado é laico. Sim, eu estou aqui para representar uma parcela da sociedade. O Estado não proíbe que eu seja crente, que eu seja cristão. O Estado não vai me perseguir por eu ser, pelo menos não deveria. E o que nós temos visto é uma perseguição a nós cristãos, seja aqui no parlamento, seja vocês na atividade de vocês, e infelizmente sejam as crianças e adolescentes na sala de aula que têm sido de fato perseguidas. Então a gente tem criado alguns instrumentos. Esse projeto de lei Escola Sem Doutrinação é o nosso próximo enfrentamento, é a nossa prioridade. Nós temos levado a cartilha, também criamos o Disque Proteção. Nós temos todos os canais já conhecidos, como o Disque 100, por exemplo, mas temos o Disque Proteção, que é um telefone que se faz contato direto com a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente desta casa. Nós temos o nosso corpo jurídico à disposição dos institutos de vocês, da representatividade de vocês,
Dos conselheiros tutelares, aqui quero fazer menção ao Marcos Paulo da Fonseca e a Maiara Fernanda, que são conselheiros tutelares de Cariacica, da Regional 1, e é uma função extremamente importante que é negligenciada, que também tem toda a nossa atenção, o Conselho Tutelar, que sempre pega a sobra do que se tem, desde os imóveis, da mobiliária, sempre com a sobra, tendo que ter muitas vezes os deveres de um servidor público efetivo, mas não tem os direitos, e que são parte importante nessa rede de proteção. São o primeiro braço da rede de proteção são os conselheiros tutelares, então eu quero aqui render as nossas homenagens. E também esse diz que proteção serve para as famílias e para as crianças e adolescentes do Estado. Nós temos, graças a Deus, a estrutura jurídica aqui, técnica, para dar o suporte, e mais do que isso, nós temos coragem suficiente para enfrentar esse tema e estamos determinados a isso. Antes de finalizar, quero aqui passar a palavra para as considerações finais do nosso guerreiro deputado Bispo Alves. Eu quero aproveitar esse momento e fazer uma pergunta. A senhora é advogada, né? E 3 professoras, não é isso? No livro didático, que é da educação, né? Deveria ser para todo o Brasil, né? Mas já imaginou se cada estado tivesse um livro? Quando na minha infância, o livro era para todo mundo. Como é que é esse livro hoje? O didático. Hein, professora Ticiana? Então, esse livro mostra tudo isso que tem. A minha comunicação com o livro didático da primeira infância, ele é bem voltado para a questão de educação. A gente nunca viu num livro didático, graças ao meu bom Deus, ele nunca me permitiu isso, nada sobre gênero. Tem, só complementando, Bispo, a gente tem livros complementares, aí eu quero trazer um testemunho. Quando eu fui vereador em Aracruz, por exemplo, me chegou a denúncia de um livro que estava na biblioteca da escola. Esse livro chamava Enquanto o Sono Não Vem, e ele contava a história de um pai que ficava aliciando a filha para que pudesse tomá-la, e o livro trata essa narrativa de forma lúdica, mas com um final trágico. A menina ela se mata, ela suicida, tira sua própria vida, e ela é aliciada em todo o tempo. E aí nós fizemos uma denúncia à época à Secretaria Municipal e foi retirada. Recentemente, ainda nesse mandato, na primeira metade da nossa legislatura, por exemplo, alunos de uma escola municipal de Santa Teresa receberam um livro, não estava como livro didático na grade, mas um escritor que, na verdade, é um pedófilo, é um criminoso, ele ganhou uma concorrência para entregar livros e fazer apresentações sobre a cultura italiana, que é predominante na região de Santa Teresa, e presenteou os alunos, sem o conhecimento da diretoria da escola e dos pais, presenteou o aluno com um livro infantil que tinha um linguajar extremamente obsceno, retratando atos sexuais de um pedófilo com uma criança de 13 anos de idade. Nós lemos esse livro aqui, nós fizemos essa denúncia, e esse processo está tramitando na justiça. Então, essa cautela que nós temos que ter. Então, e aonde está a diretora do colégio, ou a pessoa responsável para dizer que é proibido trazer esse tipo de ensinamento para dentro das escolas? Você tem um livro didático para o Brasil, né? Para os estados. Não é o mesmo livro? Não é o mesmo livro? Não é? Então, por que trazer esses ensinamentos que não tem nada a ver com o que está escrito no livro didático? Eu lembro que eu morei 3 anos no Uruguai, e aquela concepção nossa, né? Vamos botar o nosso filho na escola particular, porque a escola particular, o ensinamento é melhor, e não é nada disso. Aí, tá chegando no país, e coloquei meus filhos, que eram pequenos, no colégio particular, ia colocar, estava tudo certo. Aí a professora falou para mim assim, se o senhor quiser colocar, tudo bem. Mas tanto o livro didático aqui, tanto é para a escola particular, tá, como para a do governo. A mesma coisa.
pessoa ter uma ideia. Pai, tem pessoas aqui, de outros países, tem homens ricos aqui, pessoas ricas, que os filhos estão na escola do governo. Porque a educação é a mesma. É a mesma educação. Então, se a educação é a mesma, para o Brasil, para o Estado, por que vem esses pensamentos, essas coisas, essa ideologia, essas coisas todas, que não tem nada a ver com a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Porque na minha época, se entrasse qualquer outro pensamento, a diretora chamava as professoras e, isso aqui está errado, isso aqui tomava a frente. E não aceitava outro tipo de ensinamento se não estivesse dentro do livro didático. Então, por que hoje está essa complicação toda nas escolas? Teologia de gênero, já outro porque é não sei da religião tal, trazer. Não existe isso, porque o que está acontecendo é que cada professor tem a sua cabeça, formada naquele ali. Esquerda, direita, fica ensinando coisas que não tem nada a ver com o real, com o ensino básico, o ensino didático. Então, o Ministério da Educação. Eu ainda não peguei um livro desse para ver como é que é. Como é que é esse livro? Pode, por favor, professora. Senhor deputado, olha fala só, tudo vou isso. Complementar, hein? A fala da professora, a fala da doutora. Enfim, vocês sabem, todo mundo sabe, é nítido que de anos para cá o analfabetismo funcional só cresce, certo? Tem crianças passando de ano, não reprovam. Elas não sabem nem ler nem escrever, e elas estão passando de ano. Não podem reprovar. Não podem, sabe? Na minha época não podia. Pois Se você aprovasse o ano, no segundo ano, você perdia a vaga. Infelizmente, não é do jeito da forma. Não Sim, podem. Reprovava, na minha época reprovava. Exatamente, antigamente reprovava. Quem ficava com nota baixa, não era assim? Exatamente. Abaixo da média, ia para recuperação, fazia recuperação final, não é isso? Então está tudo mudado. Final. Acabou. Pelo amor de Hoje as Deus. crianças passam, já viraram para mim e falaram assim, eu não tenho problema, eu vou ir porque eu sei que eu não vou reprovar. Ai. E aí faz um mínimo de atividade. Agora, vou te falar uma coisa que reprova. Falta. A minha filha, quando ficou com medo de ir para a escola, no ensino infantil, o Conselho Tutelar bateu na porta da minha casa. Sabe por quê? Porque ela estava com medo da professora. Mas eu fui lá e conversei com a gestão. Sabe o que aconteceu? Nada. Se calaram. Nunca mais. Eu acho que faltou pedido de perdão por ter mandado o Conselho Tutelar na casa errada. Aí eles viram como que funciona. Não é questão de, vou criar minha filha para conviver com todos. Isso eu já faço. O problema é igual a professora falou. Na primeira infância, eles estão muito suscetíveis, estão abertos ali a colocar até 6 anos de idade, é onde que está a base da educação. E as pessoas ainda não se atentaram, que é mais importante do que a faculdade. E isso não é um debate para qualquer um, não. É bem complicado falar disso. A neurociência fala que até dos 20 aos 25 anos que um cérebro se amadurece. 20, 25 anos. Como que uma criança, um adolescente vai decidir se eu sou menina ou se eu sou menino? Esse é um debate que a gente tem que... É profundo, por isso que eu perguntei qual era o meu tempo, porque se a gente for falar, a gente vai ficar aqui horas debatendo, não é? Então, tiveram vários casos. Eu falo da minha irmã. O Lucas conhece a minha irmã. A minha irmã, ela jogou bola a vida inteira. Jogava futebol. Qual menina, na época de 90, que jogava futebol não era chamada de homossexual? Lésbica. Assim dito. Minha irmã sofreu isso a vida toda. Sempre foi menina. Só porque se vestia de baby look e bermudão. Adorava futebol como a minha mãe. Hoje a minha irmã ela é coach numa escola cristã no Texas, formada e com mestrado em educação física. Casada, quase há 15 anos com a mesma pessoa. Então, ali dentro da minha casa, eu tenho uma prova viva de que se você usa tal, ou você é uma menina com trejeitos masculinos, né, diante da sociedade, você não significa que você é um menino. Ou um menino, como um amigo meu, que tinha uma voz fina, falavam que ele era gay, homossexual, ele é casado há 15 anos quase também com a mesma mulher. Então, a coisa mais complexa. Exatamente. Entendeu? É só para finalizar minha fala, senhor deputado. Obrigada. Obrigado. Quero agradecer também as palavras do Bispo Alves. Destacar mais uma vez a importância do tema, a profundidade do tema, mas nós temos o nosso tempo regimental. Portanto, eu quero aqui agradecer a presença, a contribuição, a colaboração de todas vocês. Dizer que a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente está
à inteira disposição, de fato, para proteger as nossas crianças e adolescentes capixabas, destacar a cooperação também com a nossa frente parlamentar em defesa da vida, família e dos valores cristãos, que na última semana reuniu diversas lideranças cristãs do Estado do Espírito Santo, e hoje nós temos a oportunidade de continuar o debate sobre esta importante lei que ainda está em vigor, com a presença de vocês, que são advogadas, pedagogas, mães comprometidas de fato com a proteção das nossas crianças, e a nossa comissão estará à disposição de vocês. O nosso mandato, de igual maneira, nós não nos calaremos, nós não nos amedrontaremos e muito menos nós não nos cansaremos de defender aquilo que nós acreditamos. Porque, como eu disse aqui, a palavra de Deus, que para nós é a nossa regra de fé e prática, ela traz um princípio que tem sido negligenciado. E foi dito pela Deise agora, que a importância da formação da criança talvez seja muito maior do que uma formação na faculdade. E esse princípio está fundamentado no Provérbio 22, quando diz que ensina o menino o caminho no qual ele deve andar, e quando ele for velho, ele não se desviará dele. Por isso, hoje nós temos a maior geração nem da história do nosso país, que é uma geração de meninos mimados que nem trabalham e nem estudam. Por isso que nós temos os piores índices do PISA, sobretudo em português e matemática, que são incompatíveis com a capacidade da nossa nação e são incompatíveis com o histórico de um país que construiu até aqui. Então, essa ideologia nefasta, esses governantes que não estão preocupados com as nossas crianças e esses doutrinadores travestidos de professores, eles não vão tomar conta porque nós somos maioria. E nós aprendemos a lutar com as armas que nós temos e nós cremos que o Senhor é por nós. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a presença do deputado Bispo Alves, que tem ombreado essa luta conosco, de todos os servidores pelo trabalho, do público presente, todos que nos acompanharam pela TV Assembleia, agradecendo mais uma vez a Deus por esta oportunidade. Declaro encerrados os trabalhos desta comissão, convoco os senhores deputados, membros, para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 2/9/2025. Muito obrigado. Reunião encerrada. Que Deus abençoe a todos.